resolvi passar o fim de semana na cabana da minha família para estudar e fugir do caos da faculdade. O lugar é bem isolado, cercado por uma floresta densa, e sempre foi um refúgio para nós. Apesar de gostar da tranquilidade, eu sabia que estar sozinho ali deixava tudo um pouco mais inquietante. Trouxe alguns livros, meu notebook e comida suficiente para 2 dias, mas no fundo, o plano era apenas descansar. O dia estava tranquilo, até que ouvi batidas na porta no meio da tarde. Não é comum receber visitas por aqui. A cabana fica longe da estrada principal, e só alguém que realmente sabe o caminho chegaria tão perto. Olhei pelo olho mágico e vi um homem parado na varanda. Ele tinha uns 35 anos, usava um boné desbotado e segurava uma maleta de couro. Ao abrir a porta uma fresta, ele se apresentou como vendedor, falando rápido sobre produtos de limpeza. Algo nele me incomodava, mas não conseguia identificar o que. A insistência dele era desconfortável. Interrompi educadamente, dizendo que não estava interessado, mas ele continuou com aquele sorriso forçado, pedindo só mais alguns minutos. Fechei a porta, esperando que isso resolvesse, mas quando olhei pela janela, ele ainda estava lá, parado na varanda, acenando como se nada tivesse acontecido. Tentei ignorar, mas ele começou a circular a casa. Primeiro, ouvi passos leves na varanda, depois batidas nas janelas. Olhei pela fresta da cortina e o vi tentando espiar para dentro. Seu sorriso agora parecia mais um desafio, como se ele quisesse me testar. Senti um frio na barriga. Ele claramente não era apenas um vendedor insistente. Peguei o celular para ligar para a polícia, mas, como esperado, o sinal estava fraco. Não tinha ninguém por perto, e o som do vento batendo nas árvores só aumentava a sensação de isolamento. Fechei todas as cortinas e travei as portas, mas o som dos passos continuava. Era como se ele quisesse que eu soubesse que ele estava lá. Quando ouvi um som metálico vindo dos fundos, meu coração disparou. Espiei pela janela da cozinha e o vi usando algo parecido com uma chave de fenda para tentar forçar a moldura de uma das janelas. Ele não estava mais fingindo vender algo e ele queria entrar. Peguei uma faca na gaveta da cozinha e me escondi atrás da mesa, tentando controlar a respiração. O silêncio que se seguiu foi quase pior do que os sons. Ele estava lá fora, mas não fazia mais barulho. A tensão era insuportável. Cada pequeno estalo no assoalho da varanda parecia um aviso de que ele estava se aproximando. Depois de alguns minutos, o silêncio foi quebrado por um barulho alto vindo da janela do quarto. Corri até lá com a faca na mão e vi que a moldura da janela mais antiga estava cedendo. Peguei uma cadeira e a pressionei contra a moldura, tentando criar uma barreira improvisada. Ele percebeu o que eu estava fazendo e começou a empurrar com mais força, usando a ferramenta para alavancar. O vidro começou a trincar, e naquele momento, senti que ele não iria parar até conseguir entrar. "Abre logo", ele disse, em um tom baixo e frio, como se estivesse entediado. A ameaça implícita na voz dele me fez tremer. Eu sabia que estava encurralado. Desesperado, lembrei do interruptor geral da cabana e corri para desligar toda a energia. A casa ficou completamente no escuro. Me escondi debaixo da mesa da cozinha, segurando a faca com força, tentando não fazer nenhum barulho. Por alguns segundos, só consegui ouvir o som da minha própria respiração e os rangidos do lado de fora. Ele estava andando novamente, testando as janelas e portas, mas parecia mais lento, como se estivesse tentando ouvir qualquer movimento meu. O silêncio que veio depois foi sufocante, e a tensão era tão forte que parecia que o ar tinha ficado mais denso. Depois de alguns minutos que pareceram horas, os sons pararam de repente. Continuei imóvel, segurando a faca e prendendo a respiração, mas não ouvia mais nada. Decidi me arrastar até uma fresta da cortina para espiar o lado de fora. Ele não estava mais lá, ou pelo menos eu não conseguia vê-lo. As pegadas marcadas na varanda mostravam que ele tinha circulado a casa várias vezes, mas agora parecia ter desaparecido. Mesmo assim, não consegui relaxar. Fiquei escondido na cozinha, esperando qualquer sinal de que ele pudesse voltar. As marcas na janela quebrada e as persianas tortas eram a prova de que ele esteve muito perto de conseguir. Passei o resto da noite trancado, sem coragem de acender as luzes ou me mover muito. Não dormi nem por um segundo, com a faca ao meu lado o tempo todo. Quando o sol começou a nascer, reuni coragem para sair da cabana e checar os arredores. Ele havia sumido completamente, mas as marcas de arranhões nas janelas e os sinais de arrombamento nas portas ainda estavam lá. Até hoje, não sei por que ele foi embora ou o que realmente queria. Nunca mais voltei para aquela cabana sozinho. Sempre que penso nisso, sinto um calafrio,
como se ele ainda pudesse estar por perto, esperando o momento certo para tentar de novo. Se você está gostando, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Assim, você nunca vai perder um novo relato aterrorizante. Naquela noite, eu estava sozinho em casa, algo que normalmente eu adorava. Com 16 anos, estar sozinho parecia um sinal de independência, mas, naquela ocasião, isso se tornou uma armadilha. Nossa casa ficava em um típico bairro suburbano, com ruas tranquilas e casas alinhadas, mas o silêncio das noites fazia tudo parecer mais isolado. Estava no sofá, assistindo TV, quando ouvi um som distinto e alguém tentando abrir a porta da garagem. No início, pensei que fossem meus pais voltando mais cedo, mas não ouvi o carro na entrada. O barulho era persistente, como metal arranhando metal, seguido de estalos que ecoavam pela casa. O tipo de som que faz seu corpo gelar antes mesmo de você entender o que está acontecendo. Levantei e fui até a janela da sala, tentando não fazer barulho, e vi um homem de capuz escuro, agachado, mexendo no cadeado da garagem. Ele não parecia perdido ou confuso, estava focado, como se soubesse exatamente o que fazer. Meu coração começou a disparar. Fiquei parado por um instante, sem saber o que fazer, até que lembrei que a porta que conecta a garagem com a cozinha estava destrancada. Só aquele cadeado separava do interior da casa. Tentei pensar em algo rápido, mas tudo o que passava pela minha cabeça era o som metálico insistente e a sensação de que ele poderia me ouvir a qualquer momento. Tentei me mover com cuidado, mas parecia que até o chão fazia questão de render mais do que o normal. Caminhei até a cozinha, onde a porta para a garagem ficava, com as mãos suando e o coração batendo tão forte que eu achava que ele podia ouvir. Peguei a chave da porta dos fundos no balcão e, com mãos tremendo, girei na fechadura. O som do clique da tranca parecia alto demais, ecoando no silêncio da casa. Parei por alguns segundos, prendendo a respiração, para tentar ouvir se ele tinha notado algo. Mas o barulho metálico continuava na garagem, firme e decidido. Ele não estava com pressa. Parecia saber que teria tempo para fazer o que quisesse. Com a porta trancada, voltei para a sala, ainda abaixado, e comecei a verificar as outras entradas. A porta da frente estava trancada, mas as janelas me preocupavam. Fechei as cortinas da sala, tentando bloquear a visão de qualquer movimento lá dentro. Quando voltei para a cozinha, o som metálico tinha parado. Meu corpo ficou tenso. Espiei pela fresta da cortina que dava para o quintal e não vi ninguém, mas, de repente, um som seco veio da garagem, como algo pesado caindo no chão. Meu estômago revirou. Ele tinha conseguido entrar. O som dentro da garagem era claro, em passos lentos e pesados no chão de concreto. Ele estava lá, a poucos metros de onde eu estava, com apenas a porta da cozinha nos separando. Peguei uma cadeira da mesa e a pressionei contra a porta, tentando criar uma barreira improvisada. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei a cadeira escorregar. Espiei pela fresta da porta que dava para a garagem e vi a silhueta dele se movendo. Ele estava verificando as ferramentas penduradas na parede, pegando algo que parecia um pé de cabra. Minha mente estava em pânico, mas eu sabia que precisava fazer algo antes que ele tentasse forçar a entrada. Lembrei do telefone fixo na cozinha e corri até ele, tentando manter os movimentos silenciosos. Disquei 911 com os dedos trêmulos e falei em um sussurro, explicando rapidamente a situação para o atendente. Enquanto isso, ouvi o trinco da porta da cozinha instalando. O homem estava tentando girar a maçaneta, testando a força da tranca. Segurei a cadeira com todas as minhas forças, pressionando contra a porta, enquanto o atendente dizia para eu manter a calma e que a polícia estava a caminho. Cada empurrão na porta fazia meu corpo tremer, e o som dos passos firmes do lado de fora era um lembrete constante de quão perto ele estava. A cadeira escorregou mais alguns centímetros, e a porta rangeu alto. Eu sabia que não ia conseguir segurar por muito mais tempo. Foi então que ouvi o som mais esperado e temido ao mesmo tempo, em sirenes. Elas estavam ao longe, mas suficientes para que o invasor percebesse. O empurrão na porta parou, e tudo ficou em um silêncio tão absoluto que eu quase podia ouvir meu coração batendo. Espiei pela janela lateral e vi sua silhueta correndo pelo quintal, pulando a cerca apressadamente e desaparecendo na escuridão. Ainda assim, não tive coragem de soltar a cadeira até ouvir as sirenes realmente chegando. A polícia chegou minutos depois, com luzes iluminando toda a frente da casa. Os oficiais inspecionaram a garagem e encontraram um cadeado quebrado, algumas ferramentas no chão e marcas na porta da cozinha. Apesar disso, ele já tinha sumido, sem deixar rastros. Meus pais chegaram logo em seguida, alarmados pela ligação da polícia,
e fiquei contando cada detalhe entre uma lágrima e outra. Passei aquela noite em claro, com a faca que usei para me defender ao alcance das mãos. Nunca mais fiquei sozinho em casa depois disso, e até hoje, cada barulho estranho vindo da garagem me faz reviver aqueles momentos. O som de um trinco girando nunca mais vai ser apenas um som.